Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sou o Fábio Faveiro, faço parte aqui da São Arco Soluções, uma empresa de engenharia de incêndio. Nós estamos aqui nessa nossa trilha do conhecimento com um canal agora no YouTube, gravando vídeos com conteúdo rico e autoridade em prevenção e combate a incêndio. Nós começamos pela NFPA 25. A NFPA 25 é uma norma que trata de inspeções, testes e manutenção de sistemas de combate a incêndio, né? Sistemas pressurizados por água. Essa norma é uma norma que é extremamente importante porque ela norteia e ela envolve todas as outras NFPAs de combate. Ela preconiza inspeções, testes e manutenção. A gente vai dar aqui uma apanhada geral na norma, né, quando foi a primeira edição dela, como ela vem sendo revisada desde sua primeira edição e de que ela trata. Apresentar a mesa aqui, Pedro comigo, Fábio Kaique, Daiane, satisfação estar com vocês. Igualmente. E vamos embora nessa abordagem aqui importante, né, Pedro? Sem dúvida alguma. Mais uma abordagem, ainda baseada também na NFPA, e essa, né, 25, ela é extremamente importante. E aí a gente quer trazer isso aí para vocês, esse conhecimento, para que cada vez mais esteja mais difundido, né? Origem e desenvolvimento em 1992, né, Pedro? E aí a gente tem uma publicação em 1995, uma revisão em 1998, são edições, né? A edição de 2002, a edição de 2008, edição de 2011, edição de 2014, e aqui a gente faz um parênteses, né, Pedro, nessa edição de 2014. Isso, até no histórico da norma, 2014 foi onde ela teve uma mudança significativa no seu corpo, principalmente com a adição da manutenção do capítulo 8, que são os sistemas das bombas, né? A manutenção em si das bombas, onde sofreu bastante incremento, né? E aí ela segue... E o capítulo também da NFPA 13D do padrão de instalação do sistema de sprinklers, né? Ele também é incluído nessa revisão de 2014. Em 2017, uma nova revisão. Em 2020 e a nossa última revisão, que nos norteia hoje, que é a revisão 2023. Isso, então a gente vê aí um histórico de entre 2 anos, né, 2 a 3 anos, uma nova atualização. Essa norma, ela com certeza, ela tem essa frequência, assim como as outras tem, mas essa muito mais porque ela sintetiza as inspeções, testes e manutenção das normas que regem as instalações, né, sejam de sprinkler, da própria casa de bombas, de tanques. Então, sempre essa renovação é extremamente importante porque consegue abordar as atualizações das normas do qual ela está sintetizando as manutenções. E a 23 é interessante, Pedro, porque entra também aqui, adicionou-se um capítulo referente a sistemas onde o nitrogênio é utilizado e sistemas a seco, né, anticongelante. Então, na revisão aí de 2023, a gente tem também esse capítulo adicionado. Sem dúvida, fruto do que há de desenvolvimento e novas técnicas para combate a incêndio. Ao passo que isso vai sendo incrementado nas outras NFPAs, ela absorve e traz nessas atualizações. Importante falar, né, divulgar. Eu vejo que isso é pouco divulgado, mas a nossa fonte de pesquisa é a NFPA Link, né? Isso. A NFPA ela ainda é pouco difundida no Brasil, e embora ela seja a nível mundial o nosso mantra, então para nós profissionais prevencionistas preocupados com combate a incêndio, é extremamente importante que tenhamos acesso a esse conteúdo da NFPA, né, Pedro? Isso foi uma alteração da própria NFPA durante esse ano, no qual ela criou esse NFPA Link, que é onde está todo o conteúdo da NFPA, tanto das normas atuais quanto dos históricos, né, fica tudo nesse site, e aí você compra o acesso a ele e aí tem acesso a todas as normas atualizadas, né?
Dá um briefing aí, Pedro. É caro isso? Como que funciona? Tem a assinatura trial que eles chamam experimental de 15 dias, né, que você pode fazer no cadastro simples e ter essa visualização. E tem pacotes mensais e pacotes anuais também para contratação. Salvo engano, deve estar em torno de $120 anual a inscrição individual, assim como também pode ser em grupos ou para empresas que precisam de 10 cadastros. Então é feito um contrato por pacote da NFPA, né? Da NFPA Link. Vale a pena, né? Aqui na São Marcos a gente utiliza, se beneficia disso e conhecimento é libertador. Então recomendo e vale a pena se inscrever e fazer uso dessa ferramenta aí que é nova, né, Pedro? Sim. Então, falando da 25, a gente tem ela dividida em capítulos, né? Então, capítulo 1, administração, capítulo 2, publicação referenciada, capítulo 3, definições, capítulo 4, requisitos legais, e aí começam os capítulos dedicados a sistemas, né, Pedro? Isso. Capítulo 5, sistemas de sprinklers, capítulo 6, sistema de tubos verticais e mangueiras, capítulo 7, rede elétrica privada de bombeiros, capítulo 8, bombas de incêndio, né? Esse capítulo citado lá, que foi incluído na revisão de 2014. Capítulo 9, tanques de armazenamento de água. Capítulo 10, sistemas fixos de pulverização de água. Capítulo 11, sistemas de espuma. Capítulo 12, sistemas de névoa de água. Capítulo 13, componentes e válvulas comuns. Capítulo 14, investigação de condições de obstrução de tubulações internas. Importante isso, né? Capítulo 15, deficiências. Capítulo 16, requisitos especiais e outros documentos da NFPA. E aí vem seus anexos, né, Pedro? Isso. Como o Fábio falou, né, em cada capítulo desse que ele vai trazer um sistema, ele vai trazer as inspeções, né, como fazer as inspeções, testes e manutenções de cada sistema desse, né? A gente pode, ao passo que se abre aqui, a gente vai abrir o capítulo 5 de Sprinkler e ele vai estar categorizado nessa sequência, assim como os outros capítulos, né? Sempre instruindo como fazer a inspeção, como realizar os testes e realizar as manutenções. Ou seja, quando a gente abrir o capítulo 5 da NFPA 25, nós vamos ser direcionados para a NFPA 13, que é a NFPA que normatiza a instalação de sprinklers e chuveiros automáticos. Quando a gente concluir essa série de gravações que a gente vai fazer sobre a NFPA 25, é correto dizer que nós teremos transitado por todas as NFPAs que normatizam as instalações de sistemas de combate a incêndio. Isso, no que rege o item de inspeções, testes e manutenção, né, de cada subsistema desse. Sempre quando é citado no capítulo, logo no início, né, é citado a norma de instalação, né, no caso da Sprinkler, né, NFPA 13, então ela cita a NFPA 13 como base de instalação desse sistema e sintetiza os itens de inspeções, testes e manutenção nesse capítulo aqui da NFPA 25. Daiane está aqui conosco, junto com o Kaique. Eles fizeram um apanhado aí de perguntas e dúvidas para trazer aqui para a gente poder responder em conjunto e deixar mais claro para todos. Fiquem à vontade. Depois desse aparato geral aí da norma, né, a gente sentiu a necessidade de buscar aqui algumas dúvidas frequentes, né, e a gente vai começar por, assim, eu sei que vocês já falaram quais são os sistemas, mas assim, quais são os sistemas mesmo que estão inclusos na NFPA 25? Certo. Os itens de inspeção, testes e manutenção, né, como até o título fala, ele vai abranger todos os sistemas que são à base d'água, né? Então, são sistemas de sprinkler, que utilizam tubos à água, com água, né? São hidrantes, são sistemas de dilúvio, né? A própria casa de bombas, que é a pressurização do sistema, né? Está incluso também nessa norma. Espuma. Sistemas de espuma também que utilizam, né? Névoa. Isso. Hidrantes. Isso, os hidrantes, a própria manutenção dos sprinklers, da tubulação também,
o tanque de armazenamento. Então, todo o que a gente entende de incêndio à base d'água, ele vai estar sintetizado na norma. Com a importância do capítulo 13, que trata de componentes e válvulas comuns. Ou seja, a gente vai estar aqui dando uma apanhada em toda a parte de tubulação, sistema de prevenção e combate, sistema de combate a incêndio. Isso, do reservatório até a área de combate. Perfeito, perfeito. E o 14 é bem interessante, né? Porque ele trata de investigação de condições de obstrução de tubulações internas. Exato. Acontece muito isso? Existe? Com certeza. Você imagina um sistema que a gente espera que ele não seja acionado, né? Muitas vezes ele não é feito a manutenção devida, né? Porque também existem métodos para evitar essa obstrução por desenvolvimento de fungos ou tubérculos, que é comentado na norma de possível obstrução, né? Mas sim é possível oxidações e outras reações químicas que possam acontecer nos tubos de aço, né? Ali de qual está em contato com a água. Então, ele trata dessa investigação. Antes da investigação em si, existem os parâmetros para determinar que a tubulação ela sofreu essa obstrução e a partir daí é feito essa investigação e sanar o problema, né? Até sanar o problema. Muitas vezes aí sistemas que nós estamos falando há 20, 25 anos que estão instalados em operação. Isso. E aí é um cuidado que não se tem no comum, a gente fala isso, o watermist, né? E deixa eu me ver aqui mais. E em situações de a gente, vamos entender, ou foi necessário cortar uma tubulação. E aí quando a gente corta e observa a seção transversal, você vê uma seção transversal reduzida a menos de 50% da sua capacidade só por obstrução, por acúmulo de oxidação, né, de calcificação também, né, contaminantes da própria água, que com o tempo ela vai causando essa obstrução radial, né? Então isso é um item muito importante que é pouco falado, pouco visto também. Você está falando isso, Pedro, isso e realmente está contido no capítulo 14. Tem casos até que a Somar já pegou em manutenção de clientes, eu vou até botar foto de tubulações dentro de clientes que já tirou e viu O nível de obstrução, né, de redução de seção. e principalmente a corrosão da parede do tubo também. E aí Concordam que certamente se os testes estivessem em dia, isso seria indicado nos testes, essa deficiência. Exatamente. O correto teste, porque existe um teste que pode dar falsa sensação de segurança. Exemplo, se eu considero que o teste é somente ir no hidrante mais desfavorável e abrir ele eventualmente, tem água aqui. Eu não vou conseguir identificar quantitativamente quanto de água está passando e, no caso de comparação, quanto passava, para entender o que é que eu perdi, né, ao longo do tempo e eficiência de movimentação dessa água, né, em termos de vazão. É importante abordar até o tipo de profissional que pode fazer esse tipo de teste. Sem dúvida, quando a gente fala de NFPA, né, lá no início, até nesse capítulo que é de manutenção, vai ser requerido sim que o profissional que vai executar o que acompanha seja o responsável técnico, além de capacitação profissional na área, né, seja de engenharia, né, engenharia civil, mecânica, enfim, o que permitir que ele faça essas manutenções e entenda dos sistemas. A certificação junto com a própria entidade, com a NFPA, é fundamental. A NFPA promove cursos de capacitação, promove treinamentos baseados em cada norma. No próprio site da NFPA você vai conseguir visualizar isso. Ele tem uma agenda de certificações, né, de capacitações, no qual aí a gente se inscreve, participa. Ao final da participação é submetido a uma avaliação, né, existe nota mínima para se atender e aí tempo também, enfim. A gente faz toda essa parte de certificação para que a gente garanta que o que a gente está fazendo está sendo baseado, esteja ali certificado pela entidade NFPA. Né? Entendi. Todo teste tem um RT? Sim, né? A responsabilidade técnica ela é confirmada na RT em si, a gente faz isso. O laudo de teste de estanqueidade em casas de bomba
ele é feito com base nos critérios, por exemplo, do capítulo 8, né, e dentro do databook que eu vou entregar junto ao cliente, a gente também está com a ART vinculada a isso aí. E como garantir que essa equipe de manutenção que está à frente às manutenções periódicas estejam atualizadas com as mudanças da NFPA 25? Certo. Então, como a gente falou da periodicidade, né, dessa atualização da norma, né, a gente estando com essa norma atualizada disponível, né, como a gente já falou, a gente tem acesso ao NFPA Link, então o que tiver de atualização, isso está nas nossas mãos. Isso também é multiplicado para os nossos colaboradores, né, que vão estar executando isso aí. Então, que vem para cá é muito interessante porque ao passo que existe uma atualização no NFPA Link, né, ele vai mostrar a norma e vai apontar, né, com um símbolo característico de que aquele trecho teve atualização perante a última norma, né. Isso para facilitar a gente entender onde aconteceram essas atualizações e o que a gente tem que trazer de atualização também nos treinamentos e capacitação das equipes de campo, né? Então é nesse formato, a gente manter atualizado com o NFPA Link e também trazer isso e multiplicar para os nossos colaboradores. O capítulo de definições da norma ele aborda justamente isso, entendeu? Ele aborda inclusive a entidade com jurisdição, né, que nesse caso ela trata como a AHJ, né, que no nosso caso aqui no Brasil seria Corpos de Bombeiros Militares, que são os responsáveis pelas inspeções anuais e pela emissão do famoso AVCB, né, ou Ato de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que habilitará uma organização, uma instalação, uma edificação a ser habitada ou não. O primeiro passo para o HABITS, e isso anualmente é renovado. Nós estamos aqui em Pernambuco. A São Marcos é uma empresa que atende a nível nacional, território nacional. Aqui em Pernambuco, algumas classificações de ocupação, o AVCB é emitido trianualmente, né? Então você renova de 3 em 3 anos. Risco mais baixo e tal, mas em sua grande maioria, ambientes industriais, ambientes hospitalares, enfim, edificações onde tem um risco mais graduado, elevado, o AVCB é emitido anualmente. Então, na emissão do AVCB, essas evidências de testes, manutenções e inspeções devem ser anexados ao processo de renovação do AVCB. Isso é uma prática comum aqui, é uma prática comum na maior parte dos corpos de bombeiros a nível nacional hoje. Os próximos capítulos, os próximos vídeos, a gente vai estar abordando de forma resumida cada capítulo da NFPA 25, tentando deixar o mais prático e o mais esclarecedor para vocês. Qualquer dúvida, acompanhe a gente, manda mensagem e a gente vai tentar esclarecer os próximos tópicos. Positivo. Então, eu reforço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, é conteúdo semanal, é gravação semanal e é muito importante você estar acompanhando a gente para estar sempre ligado e tendo acesso a esses conteúdos que a gente vai estar subindo semanalmente aqui. Agradeço.